Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você pega trade a favor da tendência com alto potencial de desenvolvimento em cenários de contexto, onde as probabilidades estão jogando a seu favor, para você operar como um profissional no mercado, agindo corretamente, entendendo os movimentos de preço, que isso é extremamente importante. Eu acabei de pegar um trade bacana a favor da tendência, vou colocar aí para vocês a gravação de todo esse trade acontecendo. Ele acabou de acontecer, eu gravei ele inteiro e vou colocar aí a gravação para vocês agora, então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora entender sobre esse movimento a favor da tendência. Vou colocar aí a gravação para vocês agora. Vamos lá. Boa, pessoal, olha só, a gente tem uma boa configuração aqui, estou de olho numa venda, numa oportunidade onde o preço pode continuar essa tendência de baixa. Você vê que ele está numa tendência de baixa bem evidente, caindo bastante. E aí a gente tem uma boa zona de oferta. Isso aqui é um POI, tá vendo que está construído exatamente nessa região. O mercado fez aqui 1, 2, 3, quebrou os topos e puxou para baixo. Isso aqui forma o POI, que é uma zona de oferta, que fica exatamente aqui onde está marcado já com esse retângulo, tá vendo? A gente pode até puxar aqui, lá nos 5 minutos. Nos 5 minutos fica ainda mais evidente esse POI, olha só como é que ele está bem construído. O preço fez 1, 2, 3, quebrou os topos e puxou forte para baixo. É uma boa zona de oferta e tem uma POC do volume profile em cima, que é essa grande região de volume que a gente visualiza aqui, exatamente nessa região. Então, eu estou de olho ali, o preço já está querendo desenvolver bem antes, tá vendo? Antes mesmo de chegar nessa região, ele já vem querendo construir essa possibilidade de venda, já vem querendo desenvolver, mas a gente vai colocar uma ordem ali, porque definitivamente aqui, onde ele veio, estava um pouco caro, tá vendo? Dava até para entrar, mas estava um pouco caro. O ideal seria ele encostar realmente na região, que seria aqui na linha da POC, para ficar um pouco mais barato esse risco, né? Que era exatamente o que a gente está buscando ali. Então, de fato, é o que eu mais estou observando aqui no ativo para ver se ele consegue voltar lá. Ele está fazendo até um choquezinho aqui, fica legal para vender, só que definitivamente o ideal seria mais ali em cima. Então, realmente eu vou ficar mais de olho lá, que é no preço de 126.680, né? Vou ficar de olho lá em cima, em 126.680. Vamos lá. A gente tem uma venda lá nessa região, para a gente ficar de olho. Olha, a gente pode colocar aqui acima, com o objetivo lá para baixo. Boa, vamos lá, vamos deixar ele acontecer aí agora. Bom, pessoal, a gente acabou de pegar aqui o movimento, de fato já entrou ali na configuração, ele volta para pegar realmente a nossa ordem e vem gerando esse movimento que a gente vai observando. Então é exatamente o que eu vou ficar de olho aqui, a gente vai acompanhando essa movimentação para ver se ele gera continuidade de tendência, que seria o mais interessante aqui. Isso aqui é um processo possível acumulativo, fica um pouco arriscado, mas a região de oferta é boa e a tendência também muito saudável até então. Vale a pena ficar de olho. Vamos ficar atento aí no movimento, vamos ver como que ele vai andando e se desenvolvendo. Eu voltei aqui para mostrar para vocês que eu vou colocar no 0 a 0 essa operação. Ele já andou praticamente 2 vezes o risco aqui. Tá vendo? Essa marcação ele está considerando aqui 3 vezes o risco. 2 vezes o risco, ele está andando aqui praticamente 2 vezes o risco. Isso aqui é um período acumulativo. É uma movimentação que pode entrar em interesse comprador aqui. A região de oferta é muito boa, a tendência de baixa é boa. Então essa venda não tem como ignorar, por isso que a gente vendeu ali. Porém, esse período acumulativo, igual eu já tinha falado anteriormente, é uma estrutura que pode entrar em interesse comprador. E como a gente está muito bem posicionado lá em cima, dá para a gente proteger colocando no 0 a 0 essa configuração. O horário também já não é bom, né? A gente já está na parte da tarde aqui, para esse ativo realmente de manhã vai ter mais volume, de tarde vai ter menos volume. Então a gente pode deixar essa operação no 0 a 0, por exemplo. Então a gente conduz para o 0 a 0 e deixa o preço estar se desenvolvendo. Exatamente aquilo, pessoal. A gente vê aqui muito interesse entrando nessa zona de demanda. Olha lá como é que o preço ficou agarrado aqui, tentou subir um pouco. Só que a zona lá em cima é muito forte, a tendência é de baixa, né? Então o mercado ele vem lutando para desenvolver a movimentação, mas igual a gente estava falando, é uma zona que pode entrar em interesse comprador, por isso que é importante você se proteger quando o mercado já desenvolveu bastante a seu favor. Então ele vem gerando aqui esse movimento, a gente vai acompanhando essa oportunidade
e vamos deixando ele andar. O mercado vem se desenvolvendo mais um pouco aqui, pessoal. A gente vem acompanhando essa movimentação. Vamos levando aqui o movimento de preço. Pô, pessoal, o mercado veio aqui desenvolvendo a movimentação, R$ 7.600 de lucro aqui nesse movimento de baixa. Ele veio realmente puxando para baixo, para seguir a tendência realmente, uma zona de oferta bem forte, então a venda foi lá em cima. Na hora que a gente montou a operação, que foi por uma ordem pendente, né? Ficou aí na gravação a gente montando o trade, né? Então a gente montou o trade ali colocando uma ordem nessa região, stop em cima eu coloquei uma ordem de alvo lá embaixo, né? Então ela foi executada lá embaixo, na hora que ele puxou bem forte para baixo, tá vendo? Executou a ordem de alvo lá para baixo, que foi nessa região. E aí exatamente eu não estava nem vendo aqui, agora que eu fui ver o movimento, ele já tinha concluído aqui, né? Então a gente vinha acompanhando a movimentação. Então vocês viram aí a movimentação acontecendo, que foi justamente nesse cenário, tá vendo? O preço está numa tendência de baixa muito grande. Lá em cima, ele fez um processo distributivo perfeito, tá vendo? Isso aqui é um processo distributivo perfeito, muito bem configurado, que inclusive a gente mapeou essa distribuição lá no time da Excelência Trade com essa venda nessa localização perfeitamente. Tenha lá no meu Instagram, né? Meu Instagram tá aqui em cima. Me siga lá no Instagram, tem ouro refinado todos os dias nos stories, explicando detalhadamente cada uma dessas configurações passo a passo. Então isso aqui eu mostrei lá nos meus stories, a gente mapeando isso aqui com antecedência lá no time, que foi um processo distributivo que foi desenvolvendo aqui nessa configuração. O mercado veio caindo bastante. Essa configuração que eu mostrei para vocês do trade acontecendo, a gente também mapeou lá no time da Excelência Trade. Aqui embaixo, tá vendo? Nessas marcações teve outra configuração de venda muito parecida que a gente também mapeou. Eu quero mostrar ali para vocês o antes e depois dessas configurações, mas esse movimento que eu mostrei para vocês, o contexto dele está muito nítido, né? Olha só, o mercado ele vem caindo com muito interesse vendedor. Olha só como é que o preço cai reto, com candles muito cheios e bastante interesse de oferta. Fica nítido o interesse de oferta, o controle da oferta no movimento. E você operar a favor do controle é o objetivo final, com certeza, né? Se você quer acertar o lado do mercado, operar sempre para o lado certo do mercado, você tem que fazer uma leitura de controle. Qual força está no controle naquele nível de preço? Força compradora ou força vendedora? Se o preço está caindo desse jeito, cara, o controle está totalmente vendedor e a gente vê o mercado desenvolvendo essa movimentação de baixa. Então ele vem caindo e aí olha só a configuração que ele faz aqui, ó. Ele vem, faz 1, 2, 3, tá vendo? E valida o topo ali em cima. Tem um topinho ali agora. Tá vendo onde tem a bolinha aqui marcada? Tem um topinho. Ele quebra esse topo nessa puxada para cima e puxa forte para baixo. Essa movimentação que eu marquei aqui em vermelho, ó, tá vendo? Quebra um topo num movimento de alta e depois continua caindo, cria uma zona de oferta que é o POI, que foi aquilo que eu mostrei ali para vocês. Então, quando o mercado volta nessas regiões, a gente costuma ter vendas de continuidade. Por quê? Porque esse topo aqui agora criado é um topo muito forte. Essa estrutura de baixa que foi desenvolvida é uma estrutura de continuidade muito forte e legítima. Isso daqui em vermelho é uma estrutura de continuidade institucional, tá? Então esse topo aqui em cima realmente é um topo forte, difícil de ser quebrado, muitas das vezes de fato respeitado pelo preço. Logo, essa região aqui próximo do topo é uma zona de venda de alto potencial, tá? Então a gente tem exatamente essa região aqui no caso, né? Essa região aqui é o que eu estou falando, é a nossa zona de oferta. Se a gente, eu estou nos 5 minutos, né? Se a gente refina lá no 1 minuto, foi aquilo que eu estava mostrando para vocês ali no trade agora. Tá vendo? Aqui no 1 minuto a gente consegue ver isso também acontecendo. O preço fez 1, 2, 3, tá vendo? Deixou o topinho ali em cima. Sobe com força, quebra o topo e puxa para baixo, tá vendo? Toda a zona aqui em cima é uma zona de oferta, porque esse topo aqui agora é um topo muito difícil de ser quebrado. Ele não vai ser quebrado facilmente pelo preço. Logo aqui se torna uma zona de venda muito grande e essa estrutura aqui em vermelho é uma estrutura de continuidade de queda. Então começa a ficar muito interessante. Se a gente pegar todo esse movimento de baixa puxando lá de cima, olha só, primeiro candle de baixa, tá vendo? Dessa última impulsão. Primeiro candle de baixa até o último candle de baixa, se a gente puxa o volume profile, a POC tende a dar em cima dessa região de volume, que é exatamente aqui embaixo. Olha lá, perfeito. Que é uma zona de muito volume concentrado, tá vendo? Então fica muito bom a POC dando em cima dessa região de oferta, porque ali a gente vai ter uma zona de oferta muito boa, de alto potencial nessa região. Então a zona por si só é uma zona de oferta boa, ainda mais com essa POC do volume profile em cima, que se torna uma zona de pressão de oferta muito relevante. O mercado, como vocês viram ali, ele vem andando de forma lateral aqui embaixo. Ele veio andando de lado e ele acabou criando um processo acumulativo, tá vendo? Que é essa lateralização. Você pode marcar a parte de baixo e a parte de cima dessa lateralização. É um movimento lateral aqui que mostra interesse comprador, tá? É um movimento lateral que mostra interesse comprador por conta dessas furadas na resistência, ó. Tá
Tá vendo como é que o preço fica furando a resistência? Principalmente aqui, ó. Isso aqui mostra interesse comprador, é característica acumulativa que está acontecendo aqui. O que deixou um pouco arriscado essa região aqui em cima, igual eu falava lá na hora que a gente estava no trade, né, no movimento. Essa zona de oferta se torna um pouco arriscada porque o preço está fazendo um processo acumulativo com características de força de compra aqui embaixo. Mas a zona de oferta é muito grande, a tendência está muito intacta, né, muito forte. Então a venda ali não tem como ignorar ela. E aí foi a venda que a gente falou mesmo lá na região de oferta, stop em cima lá dos topos para aproveitar o movimento de baixo que o ativo vem estar desenvolvendo ali, né, na movimentação, que foi até lá para baixo, um movimento relativamente bom na continuidade da tendência. O preço vai lá em cima e foi fazendo aquele movimento que a gente já viu ele desenvolvendo. Ali para baixo vai ter outra configuração, olha só. A gente deixa o mercado vir desenvolvendo, ó, vou até tirar aqui. Olha só o que ele vem fazendo aqui para baixo. Ele gera toda a venda, né, todo o movimento de baixo, e aqui embaixo ele faz de novo essa configuração. Olha que interessante esse movimento. E olha só a gente mapeando isso lá no time detalhado. Ó. Olha lá, aqui é o time do Excelência Trade, né, onde todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas com antecedência em todos os mercados. Tá? Então, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, 17 ativos diferentes, todos os mercados, todos os dias, 100% mapeados e desenhados aqui, só para você pegar os trades. Isso te ajuda demais, então fica muito simples. Olha só esse cenário. O preço está construindo ali, é só ele puxar um pouquinho mais para baixo. Voltando na região, é só vender e aproveitar o movimento, que aqui a gente já tem contexto de venda nesse cenário. Então aqui é o que o preço veio fazendo, tá vendo? Já está até construído aqui. Depois ele veio impulsionando forte para cima, mas gerou uma boa venda aqui na movimentação, que foi exatamente essa daqui. Tem que vender lá em cima do movimento, tá? Não dá para vender aqui embaixo. Tá vendo? A região de oferta é todo esse retângulo aqui, né? Deixa eu tirar ali o replay para vocês visualizarem exatamente o que eu estou querendo dizer. É esse movimento aqui, tá vendo? Tem que vender lá em cima, não dá para vender no início da região igual a gente fez na outra lá, por conta do tamanho do risco. Ali o risco está saudável, o stop está bem barato, então dá para vender no início da região, colocar o stop em cima. Aqui não dá, aqui está muito caro, essa região está muito grande, se eu entrar aqui embaixo não tem jeito, está muito caro, o preço tem que vir lá nos 50% para ficar um risco saudável, lá de pouco mais de 150 pontos ali, é aceitável ainda. Então a gente tem a possibilidade, olha lá, ele anda 3 vezes o risco, super tranquilo no movimento, gera essa venda. É um movimento bem bom aqui, andou mais de 600 pontos. Quem conhece desse ativo sabe que é um movimento bem relevante, apesar de parecer pequeno, mas é um movimento bem relevante. Pra você ter noção, esse movimento aqui, ele é quase do mesmo tamanho desse. Ó. Só que aqui está muito maior. Mas por quê? Porque aqui tem mais volume do que aqui. Aqui nesse dia, o preço está com menos volume, logo ele anda mais amplitude, só que a mesma porcentagem. Aqui tem muito mais volume nesse dia. E aí ele anda muito menos, mas a mesma porcentagem, entendeu? Ele sai daqui e vem parar aqui, um movimento pequeno, mas está andando muitos por cento. Às vezes ele tem que sair daqui e parar lá em cima para andar a mesma porcentagem, tá entendendo? Depende da quantidade de volume. Você já reparou isso com certeza. Às vezes o preço ele sai de um lugar e vai para outro e está dando muita coisa já. Um movimento pequenininho. E às vezes ele sai de cá, anda muito e não deu muita coisa. Andou pouco no final das contas, mesmo o movimento sendo amplo. Por quê? Porque estava sem volume. Então ele está pagando pouco, né, por exemplo. É muito comum isso. Então a gente vê aqui a movimentação, que é um movimento bom, que é exatamente essa configuração. A gente tem um cenário de compra aqui também de muito alto potencial esse cenário, uma compra aqui muito alinhada para seguir tendência, tá vendo? O mercado está fazendo um movimento aqui de 1, 2 e tende a fazer, né? 3, continuidade de tendência de alta. A gente estava de olho nisso lá no time, que era exatamente essa movimentação. Você vê que tem uma POC aqui de muito volume concentrado nessa região. Estou no gráfico de 5 minutos. O mercado começa a andar de lado aqui, olha só que bonita essa estrutura. Começa a criar uma estrutura lateral. Aqui já é um contexto totalmente diferente daquele outro lá. Estrutura lateral, onde o preço também vem mostrando muito interesse comprador, igual eu mostrava naquela outra ali. Tá vendo? Ele vem andando de lado, ele vem furando a resistência com facilidade e os fundos estão bem nivelados. Quando isso aqui acontece, é uma característica de força de compra, característica de acumulação, ou seja, estrutura de compra. Tende a sair uma tendência de alta daqui, entende? Então, quando tem os fundos nivelados certinhos, a liquidez fica aqui embaixo. É cheio de stop loss aqui. Por quê? O trader comum ele vai comprar no nível de suporte, nos fundos nivelados, e vai encher aqui embaixo de stop loss. E o mercado vai fazer o óbvio. Ele vai limpar os stop loss da maioria dos traders para depois gerar bons movimentos. Então o mercado fura o suporte, tá vendo? Quando esse suporte, que são esses fundos nivelados,
ele é furado pelo preço igual aconteceu aqui, todo mundo que entrou comprado no suporte é estopado. Beleza. E muito trader é induzido a vender também, porque muito trader opera com análise técnica básica e além de ter comprado no suporte e ter sido estopado nessa furada para baixo, muito trader também entra vendido agora, acreditando que o suporte vai virar resistência e aí vai vender aqui no teste, acreditando em preços mais baixos, aquela coisa toda que a gente conhece. Mas definitivamente o correto e o profissional é que embaixo de um nível de suporte é um ponto de compra, desde que ele faça boas confirmações. Mas o trader profissional está comprando embaixo de uma região lateral dessa, embaixo de um nível de suporte como esse. E o trader comum compra antes da hora, é estopado, depois vende aonde é para comprar, e ele vai fazendo isso, é o que a gente vê frequentemente. Qual que é a confirmação que ele tem que fazer aqui? É o choque de confirmação, que é esse movimento que ele está fazendo agora. Olha lá. Ele quebra um topo válido, que é esse topo em vermelho, com interesse comprador, tá vendo? Então ele faz esse movimento, ó. 1, 2, 3 e bum, quebra o topo, limpando liquidez, tá vendo? Perfeito. Na hora que ele volta no teste, tem uma compra aqui para aproveitar movimento de alta de continuidade de tendência também. A compra vem aqui no teste, stop embaixo dos fundos para aproveitar um movimento de alta que ele tende a desenvolver, que também vai ser um movimento grande, porque olha só a estrutura que o preço está. O preço está numa grande estrutura com potencial de continuidade, então vai fazer um movimento muito bom aqui na alta. A gente estava de olho nisso em detalhes lá no time também, eu só posso puxar aqui. Essa movimentação foi exatamente ontem, olha só. Puxar aqui, olha só esse movimento. Olha lá, a gente estava de olho nessa estrutura, ela estava já se desenvolvendo, ele vindo ali embaixo, fazendo o choque de confirmação, porque ele vai entrar no ponto de compra, tá vendo? Só comprar onde está circulado ali e aproveitar o movimento. Olha o cenário. Nítido aqui que é só comprar, né? Onde está aqui, beleza. O preço vai desenvolvendo. Ou seja, a gente faz isso em todos os mercados, né? Todos os mercados, todos os ativos, todos os dias. Então, aquele movimento que eu mostrei para vocês, o trade ali que eu estava mostrando, é lá no mini índice. Isso daqui é em criptomoedas, Solana. Aqui a gente pode vir no mercado de Forex, por exemplo, também, que é tudo igual, todos os mercados são idênticos. Olha essa venda lá em cima aqui no Forex. Foi exatamente onde está a setinha ali, né? Que é toda essa venda aqui, ó. GBP/USD, tá vendo? A gente pode vir lá para trás, olha só. Subindo o tempo gráfico para os 5 minutos, olha que bonita essa venda. Olha lá. Por isso cria esse topo de liquidez, vem caindo bastante, sobe, depois cai bastante. É uma estrutura de baixa, onde ele quebra esse fundo nessa impulsão de baixa e valida o topo lá em cima como um topo válido de liquidez. A gente sabe que esse topo aqui é um topo de liquidez, em cima dele é um ponto de venda profissional e a gente tem uma zona de oferta aqui de alto potencial logo em cima também. Por que é uma zona de oferta de alto potencial? Olha só, que no próprio gráfico de 5 minutos, olha essa puxada para cima que o preço fez. Tá vendo como é que ele faz uma puxada repentina para cima, muito agressiva, e quebra até um topo. Ele faz 1, 2, 3, quebra muito forte para cima e puxa muito forte para baixo. Perfeito, isso aqui é um baita sinal de fraqueza. Sempre que o mercado puxa muito forte para cima assim, e logo em seguida puxa mais forte ainda para baixo e vem quebrando as mínimas, aqui é um sinal de fraqueza imenso, sinal de presença de oferta e continuidade de queda gigante, e consequentemente se torna aqui toda a região uma zona de oferta de alto potencial. Então a gente tem uma zona de oferta com uma característica muito forte de venda, a gente tem um topo de liquidez muito validado aqui, ou seja, em cima dele é um ponto de venda profissional, e temos uma zona de oferta de alto potencial em cima. O mercado foi lá capturar essa liquidez em cima do topo, pegou na zona de oferta, a gente pode refinar aqui nos 5 minutos esse cenário, lá a gente estava mapeando isso lá no time, tá vendo? Tem um print que eu posso puxar ali, o estudo, igual eu mostrei nos outros, mas aqui está muito nítido, olha só, esse movimento. Se eu puxar aqui, dá para vocês verem, ó. Ó. Vê a gente mapeando isso? Detalhado ali nesse cenário. Olha lá. Perfeito, tá vendo? Só vender lá na construção e aproveitar o movimento. Que é o choque lá desenvolvido na região. Então, se a gente refinar aqui no 1 minuto, a gente conseguir um risco muito baixo, um retorno macro, né? Claro que isso aqui ocorre exatamente igual em qualquer tempo gráfico, tá? Nesse caso aqui foi um alinhamento de 5 minutos com o 1 minuto. Mas qualquer tempo gráfico é exatamente igual. Volta e meia a gente pega em tempos gráficos maiores também, varia muito. Ele faz o choque. O choque é a quebra de fundo, né? O movimento de baixa, exatamente o que a gente estava de olho ali de fato. Ele tinha que fazer o choque lá.
quebrar o fundo com movimento de baixa e vender na hora que ele quebra o fundo ou no teste. Sempre o teste é interessante, porém, às vezes o preço não faz o teste. Ele quebra o fundo, só dele quebrar o fundo no movimento de baixa já é o choque de confirmação, já confirmou. O teste, pessoal, é só para você ter um risco mais baixo, onde o seu ponto de entrada vindo no teste, ele fica mais próximo do seu stop loss, tá vendo? O teste é um movimento que sobe, o seu stop tem que ficar aqui em cima. Então, o teste é um movimento que sobe, sua entrada fica mais próximo do seu stop lá em cima. Só que quando já está barato, porque a gente pegou, refinou o tempo gráfico, a gente veio aqui por 1 minuto para conseguir esse time, ou seja, está muito barato aqui o risco. Na hora que ele quebra o fundo, você já pode entrar, porque aí você não perde o movimento. Agora, quando está caro, você tem que esperar o teste, entendeu? Igual no trade que eu mostrei ali para vocês. Ele tinha que subir mais um pouquinho para pegar a ordem, porque estava um pouco caro. E aí ele subiu mais um pouquinho e pegou a ordem, lembra? Só que se não tivesse isso, eu já teria entrado antes no trade, obviamente, igual aqui. Aqui você já tem que entrar o quanto antes, porque já está barato, entendeu? E na hora que ele confirma aqui, é só entrar o quanto antes. Então, ele gera um movimento perfeito também, uma baita movimentação de baixa. Então pega esses conselhos, pega esses detalhes, tem vários tipos diferentes de configurações aqui de trade que são extremamente vantajosas, de alto potencial, assertivas, para você estar replicando no seu gráfico e aproveitando grandes movimentos de preço. Beleza? Vamos juntos? Entre no nosso grupo do Telegram, a gente tem um grupo gratuito lá no Telegram que está lotado de conteúdo também, que vale muito a pena você estar lá conosco. Estou sempre compartilhando vários conteúdos legais, várias estratégias, várias técnicas que vale muito a pena. Tá aí embaixo no comentário fixado o link do nosso grupo do Telegram. E me siga lá no Instagram também. Tá cheio de conteúdo bacana todos os dias nos stories lá. Tem ouro refinado todos os dias. Vale muito a pena se acompanhar por lá. Beleza? Vamos junto, pessoal. Fui! Valeu!